Eu quero convidar todos a pegarem suas Bíblias e abrirem elas no livro de Neemias. Você vai passar Samuel, Reis, Crônicas, Esdras e vai encontrar Neemias. Antes de Jó, dos Salmos. Eu quero te convidar a ler no capítulo 2. Mas antes disso, eu gostaria que você ouvisse algo. Eu acredito que Deus colocou no meu coração essa palavra que a gente vai compartilhar por 3 semanas aqui na igreja, para abençoar a sua vida. Mas eu creio que você será mais edificado à medida que o seu coração estiver mais aberto para receber a palavra como vinda de Deus. É importante que você discirna, é importante que a sua cognição esteja plena, mas também é importante que o seu coração, nos lugares mais íntimos, seja ministrado, seja tocado pelo Espírito Santo. Então eu quero te convidar a desconsiderar um tanto a debilidade do mensageiro, a gagueira do mensageiro, a fraqueza do mensageiro, e de fato crer que Deus quer falar ao teu coração. Amém, gente? Independente de quem esteja aqui pregando, receba a palavra de Deus. Amém? Você tem o Espírito Santo. Se não vier de Deus, você vai discernir, você não vai pegar, mas pega o que for de Deus. Amém? E assim, creio que isso pode abençoar muito a sua vida, muito mesmo. Então que Deus fale ao nosso coração, que o Senhor fale ao nosso coração. Amém? Então vamos lá juntos em Neemias capítulo 2. Versículo 11. Diz assim: Assim eu vim até Jerusalém e ali fiquei 3 dias. E eu me levantei à noite, e alguns poucos homens comigo. Não contei a homem algum o que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Nem havia qualquer animal comigo, salvo aquele que eu montava. Mas eu quero voltar a ler e enfatizar esse trecho. Não contei a homem algum o que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Sim, meus irmãos, Deus põe projetos em nosso coração. Deus põe coisas em nosso coração. Deus faz isso. E a minha oração é para que nesse começo de ano logo, Deus coloque nos nossos corações algo que Ele nos dê direção, que Ele nos aponte caminhos, que Ele nos dê foco, apesar de nós já conhecermos qual é o propósito de Deus: glorificar o seu nome, edificar o seu reino, formar em nós Cristo Jesus. Mas isso tudo se manifesta de maneira muito ampla, numa multiforme graça, e os nossos papéis e os nossos processos são diferenciados dentro desse reino maravilhoso. E eu oro para que você tenha convicção
do que Deus quer colocar no seu coração nesse ano. Eu não sei se você já tem isso, se você tem essa convicção, mas é preciso ter. Por quê? Porque nós somos o povo de Deus, gente. E o povo de Deus, ele é guiado por Deus. Pastor, como é que eu sei que eu sou povo de Deus? A Escritura diz isso. Todo aquele que crê de maneira genuína em Jesus Cristo, como seu Senhor, como seu Salvador, como o pilar da sua vida, como a sua esperança, essa pessoa não chega a essa fé por acaso. Ela chega a essa fé porque Deus lhe concedeu fé. Jesus disse: ninguém vai vir a mim se o Pai não trouxer. Então, se você de fato veio a Cristo, você faz parte do povo de Deus. Pedro diz em 1 Pedro 2,10: vocês não eram povo de Deus, mas agora são, em Cristo são. No versículo anterior ele fala: vocês são a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, o povo exclusivo de Deus. E isso vocês são para anunciar as virtudes, a grandeza, a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas nós somos esse povo de Deus. E Deus, ele age na história através do povo dele, sobretudo através do povo dele o tempo todo. E ele vai guiando esse povo, ele vai direcionando esse povo e vai fazendo coisas maravilhosas através desse povo. Aqui a gente está diante da história de um homem que estava a 1.500 quilômetros de Jerusalém, numa vida tranquila, e de repente, por ser povo de Deus, ele recebe no coração essa direção, essa força, essa clareza de Deus, e ele se move em direção ao projeto de Deus, e é tremendamente usado por Deus para reconstruir Jerusalém. E eu tenho certeza que o Senhor quer nos usar para construir, reconstruir aquilo que glorifica o nome dele nesse ano. Construir, reconstruir aquilo que faz o reino dele avançar. A começar de nós mesmos, de nossas vidas, de nossas famílias, e tocando em outras pessoas, porque quanto mais madura é a nossa visão no Senhor, mais coletiva também ela é. Perceba que esse projeto de Neemias é um projeto muito coletivo, né? Ele sofre, ele chora pelo povo dele, muito mais do que a dor dele, é a dor do povo dele. Eu sei que esse é um processo de maturação que a gente tem que ir desenvolvendo e saindo da mentalidade individualista e cada vez mais indo tendo uma visão mais coletiva, mais ampla da vida, apesar de que nisso não anula o trabalhar individual de Deus em nossas vidas, mas para coisas maiores, para projetos maiores, a nossa visão precisa ser maior, e a visão maior é uma visão coletiva, é uma visão ampla, uma visão onde você não é o único alvo do trabalho, você trabalha por outros e para a glória de Deus, amém? Mas percebam o seguinte: Neemias, ele não vai reconstruir Jerusalém simplesmente porque esse é o sonho dele. Ele vai reconstruir Jerusalém, e essa é uma obra extraordinária. Imagina, reconstruir uma cidade. Esse negócio extraordinário. Ele era o copeiro do rei, que é um cargo até nobre, mas não tinha força, não tinha autoridade, não tinha recurso para reconstruir uma cidade. E ele vai reconstruir essa cidade, não é porque é o sonho que eu tenho, é a meta que eu tenho pessoal e eu vou fazer, não, porque isso era o que Deus queria. Os profetas já falavam sobre isso, Daniel, Jeremias, Isaías. Jeremias 30:18, por exemplo, fala claramente que Deus, o mesmo profeta que disse que Deus destruiria Jerusalém, disse antes que Deus também reconstruiria a cidade.
Então Neemias, na verdade, foi alguém que se alinhou ao coração de Deus. E alinhado ao coração de Deus, realizou a vontade de Deus. E esse é o nosso grande desafio. Primeiro, para a gente construir algo significativo esse ano. Para a gente não chegar, gente, em dezembro frustrado. Amém? Mas para chegar em dezembro dizendo: que ano que eu vi Deus agindo na minha vida. Amém? Vamos chegar assim em dezembro? Com a graça de Deus? Então, primeira coisa é a gente entender que é muito melhor do que apresentar nossos planos para Deus. Melhor ainda é que Deus nos apresente os seus planos. Muito melhor do que tentar convencer Deus a fazer o que nós queremos, o que não vai rolar, é ser convencido por Deus para fazer o que Ele quer. Isso é uma bênção extraordinária. Até Jesus, sendo perfeito e não tendo a mente embaçada pelo pecado como nós temos, mas só por estar numa condição humana que o limitava de alguma forma, Ele se coloca diante do Pai, Deus, sem as limitações humanas, e Ele diz que seja feita a tua vontade e não a minha. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar para construir nesse ano é: eu preciso entender, compreender, discernir a vontade de Deus. E eu sei que a vontade de Deus está na Escritura, está na palavra. Mas como eu disse, essa vontade também se manifesta de uma maneira muito peculiar. A nossa vida apresenta desafios únicos, caminhos muito próprios, que podem ser discernidos com a sabedoria de Deus, sim, mas que precisam também ser discernidos de uma forma espiritual e ampla. É interessante a gente ver ali Paulo, por exemplo, tentando pregar em Atos 16, e o texto dizendo que o Espírito Santo os impediu. Imagina. E lá em Tessalonicenses ele fala que tentou ir a Tessalônica 3 vezes, mas Satanás impediu. Então, eles conseguem discernir quando Deus está impedindo de fazer até uma coisa boa, porque a palavra manda evangelizar. Ele queria evangelizar, mas Deus impediu. Depois ele quer visitar os irmãos, e a palavra manda amar os irmãos, edificar a igreja, e ele vai edificar os irmãos, mas Satanás impediu. Ele discerne isso também. Então, eu não estou falando de viver uma vida sensorial, mística, sem fundamentação na palavra. Pelo contrário, a palavra é a luz para o nosso caminho. Mas se você olhar ali o Salmo 119, 18, fala assim, ó, ele fala assim: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. A lei estava lá, explícita, com suas normativas, mas o salmista entende que para que a lei entre ainda mais profundamente nele, para que se aplique à sua vida de uma maneira profunda, ele precisa de uma iluminação de Deus, de uma compreensão espiritual. É o que Neemias faz. Se nós lermos o capítulo 1, Neemias faz uma oração diante de Deus quando ele recebe a notícia de como está Jerusalém. E quando ele faz essa oração, ele fala assim: Senhor, o Senhor disse através de Moisés teu servo, que se nós nos desviássemos do Senhor, o Senhor nos espalharia pela terra. Mas o Senhor também disse que se nos convertêssemos a Ti, o Senhor nos traria dos confins da terra de volta para casa. Ele está interpretando Deuteronômio 30. Mas não só interpretando, fazendo exegese do texto. Ele está aplicando ao seu momento, à sua circunstância, à sua vida. Isso só se faz, gente, tendo intimidade com Deus, estando cheio do Espírito Santo, amém?
para que o texto ele fale com você, não como um texto de particular interpretação, porque não é, o texto é o mesmo para todo mundo, mas a vida do texto se aplica de uma maneira particular e te responde hoje, agora. E Neemias ele consegue viver isso. Ele vai para o texto bíblico e ele consegue ter discernimento, ele consegue discernir o que Deus colocou no coração dele, e é a partir daí que ele vai construir. Então, a minha ideia para esses 3 dias é a seguinte: a gente estabelecer aqui 3 fases de um processo que na verdade é cíclico, ele se retroalimenta e acaba por fim sendo 3 pilares, porque a gente vai estar sempre fazendo isso na vida, mas são 3 fases. E a primeira fase desse processo, para a gente construir algo significativo nesse ano, com a graça de Deus, é justamente essa fase do alinhamento. Essa fase onde eu deixo essa penumbra e tenho um coração iluminado pelo Senhor, capaz de chegar e dizer: o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Eu oro para que na semana que vem já você já chegue aqui dizendo: o Senhor colocou no meu coração. O Senhor colocou no meu coração. O Senhor. Isso vem do Senhor para o meu coração. E aquilo que não for, saia. Amém, gente? Como é que o Senhor coloca no coração de Neemias? Olha que coisa interessante. Se voltarmos ao capítulo 1, está dito o seguinte: que Neemias estava lá servindo ao rei, e em certo momento ele recebe a visita, ele mora na Pérsia, Suzã, e ele recebe a visita de irmãos do povo dele que vem de Jerusalém. E ele pergunta como estão as coisas lá, como estão as pessoas lá. Sabe quando você pergunta: vai tudo bem? E a pessoa fala: não vai. Você falou: não esperava por essa. E ele perguntou e o irmão disse: não, rapaz, não vai bem não. E o irmão conta como as coisas estão caóticas em Jerusalém e como as pessoas lá estão sofrendo. E aí isso gerou uma dor em Neemias. Uma dor, ele ficou triste porque o povo dele estava sofrendo isso. Ele sofria junto com os irmãos dele. E aí, gente, quando ele tem essa dor, o que é que ele vai fazer? O capítulo 1 diz que Neemias, antes de qualquer coisa, ele fala que ele se senta, começa a chorar, orar e jejuar por alguns dias. Alguns dias só fazendo isso. Preste atenção que isso é muito importante. Ele está sofrendo com alguma coisa. E que ação ele toma? Só buscar a Deus. Só orar. Só jejuar. Aí nesse jejum, nessa oração, ele confessa pecado, ele cita a Escritura, ele medita na Escritura. Ele só faz, mas só. Por quê? Porque antes de fazer qualquer coisa, ele quer que Deus faça algo dentro dele. Antes de dar qualquer passo, ele quer ter a convicção que vem de Deus. Antes de se mover, ele quer estar com o coração alinhado com o do Senhor. Ele só faz isso por dias. E o texto não fala quanto são esses dias. Só que a gente tem uma dica, porque no capítulo 1 diz que ele recebeu a visita e começou a orar no mês de Quisleu, que é o nosso novembro, dezembro. E no capítulo 2 diz que ele vai falar com o rei finalmente no mês de Nisan, que é o nosso março e abril. Então parece que ele ficou 4 meses orando antes de fazer qualquer coisa.
4 meses buscando a Deus intensamente, mas se não foi no mesmo ritmo, ele fez isso por uns dias mais intenso e depois continuou orando por um bom tempo. Ele fala que, Senhor, eu estou orando dia e noite, buscando essa direção. Gente, nós estamos num tempo em que a gente não consegue parar para se concentrar em Deus 5 minutos. Eu acho curioso que Jesus, no Getsêmani, chamou os 3 íntimos, Pedro, Tiago e João, para orar com ele. Acho que os caras estavam meio desconcentrados, sonolentos. O Senhor falou assim: vocês não conseguem orar comigo nem 1 hora? Ó, como se 1 hora fosse nada. Se fosse hoje, ele fala assim: você não consegue orar comigo nem 1 minuto? Você fala: Jesus, porque minha mente está treinada pelos vídeos de 30 segundos. Eu perdi a capacidade de meditar, de concentrar, de orar com profundidade, de me derramar. Gente, a nossa geração perdeu isso. Nós não temos mais paciência para isso. Eu lembro que meu primeiro amor com Jesus, meus primeiros anos assim da minha fé fervorosa, porque eu cresci na igreja, mas a conversão mesmo veio com 15, 16 anos. Eu estava com uns 18, eu apaixonado por Jesus, querendo a palavra de Deus. Eu falei: eu vou fazer uma experiência, eu vou ficar 1 semana dentro do meu quarto orando. Só saía para ir no banheiro, que não tinha banheiro no meu quarto. E, gente, é impressionante. Sabe o que eu digo a você? O nosso Deus é real. Ele é maravilhoso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Foi o que ele disse através de Jeremias, né? 29:13. Mas ele também disse a Jeremias 33:3: clama a mim e eu vou te responder. E eu vou te mostrar coisas grandes, firmes, que você não sabe. Eu vou iluminar a sua mente. Então, assim, pensa, eu sempre chamo isso de semana maravilhosa. Foi uma semana maravilhosa. Foi uma semana extraordinária, que coisas extraordinárias aconteceram. E eu digo: por que é que a gente não está fazendo isso? Onde a gente perdeu isso? Onde o diabo nos roubou desse lugar? Onde nos iludimos que não precisamos mais desse tempo de discipulado do nosso coração? Você entende? Onde caímos no auto-engano, que é só eu entender aqui o texto bíblico, fazer minha oração. Não é sobre isso, gente. É sobre um aprofundamento de alma que vai para além da sua capacidade. Quando Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 17, Efésios 3, 14, ele fala sobre orar para que Deus abra os olhos do nosso coração, orar para conhecer o amor que excede todo entendimento, orar para que tenhamos o espírito de sabedoria e de revelação. Isso são coisas que a gente não consegue sem essa dedicação, sem essa concentração, sem esse discipulado de oração. Em Lucas 24:45 diz que Jesus abriu a mente dos discípulos para eles compreenderem a Escritura. Imagina o que aconteceu. Eles estavam ali, eram judeus, liam a Escritura, mas de repente Jesus tocou na mente deles. E tudo fez muito mais sentido. E a minha oração é para que nesses próximos dias do ano Deus dê um toque no nosso coração, para que tudo faça muito mais sentido, para que haja uma clareza. Amém, gente? Uma clareza. Neemias é um homem que vai chegar em Jerusalém com clareza. Você vê que ele não se afoba, ele fala: não falei para ninguém, cheguei com poucos homens, não cheguei com ninguém. Ele chega com muita clareza. Por quê? Porque ele ficou 4 meses orando, gente.
Jesus tinha muitos seguidores, mas ele quis escolher discípulos íntimos, 12. Sabe o que ele fez? Jesus, isso aqui é Jesus, Lucas capítulo 6, ele virou a noite orando. Deus, em forma humana, vira a noite orando para chegar de manhã e tomar uma decisão que ele já vinha maturando há muito tempo, mas agora na hora final ele vai orar. Ele vai buscar a Deus, ele vai buscar o Pai para alinhar plenamente o coração. É tão maravilhoso você ver isso em Neemias. Eu quero te convidar a olhar no capítulo 2. Olha que coisa linda esse Neemias, gente. Ele já está 4 meses propriamente orando, buscando a Deus, quebrantando o coração, confessando o pecado, jejuando. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas depois de 4 meses, quando ele finalmente tem a oportunidade de começar a agir, o rei pergunta a ele, versículo 4, ó. Então o rei me disse: que me pedes tu? O que você quer, Neemias? Olha como está o resto do versículo. Assim, orei ao Deus do céu, e eu disse ao rei. Ele está 4 meses orando já. Quando o rei fala: e aí, o que você quer? Ele não tem afobação. Opa, a oportunidade mas antes disso eu vou orar de novo. Eu vou orar um pouco mais. Aleluia. Eu quero ter a convicção. Não é gente, não é superstição, não. Não, se eu não orar aqui, Deus não vai me abençoar ali, porque Ele só abençoa quem ora antes. Tem gente que acha que é supersticioso, tipo assim: eu vou pegar a estrada. Eu orei para Deus guardar do ladrão, do buraco, do animal na pista. Não orei pelo prego, meu Deus, se furar o pneu. Tem gente que acha que Deus é assim, né? Que Deus é fazer uma pegadinha. Você não orou pelo prego, toma então. Não é sobre isso. De orar nesse momento antes, nesse momento depois, não é sobre isso. É sobre a sua mente. A sua mente, você está cheio de Deus. Você não ora porque Deus precisa da sua oração, você ora porque você precisa de Deus. Quando o rei perguntou a Neemias: e aí, o que você quer? Espera aí, será que eu estou bem? Aleluia. Será que eu estou bem para ter essa conversa com o rei? Será que eu estou bem para tomar uma decisão? Eu pergunto: irmão, será que você está bem para tomar uma decisão? Às vezes lá em casa rola isso, é meio irritante, mas é bom. Eu vou conversar com minha esposa, alguma coisa assim, ela comigo e fala: você não está bem agora não. Vai orar. Já orou? Não quero falar não. Já orou, mas a gente não brigar. E é bom. A gente vai orar primeiro, vai falar com Deus, aí volta para falar, para conversar. Sabe como, gente? Cheio da graça de Deus. E agora eu fui orar com raiva dela. Ela fala: Senhor, é o seguinte, Senhor, quero falar com o Senhor um negócio sério aqui. Aí eu começo assim e eu termino assim: Senhor, me perdoe, que mulher abençoada. Porque Ele vai mexer no seu coração, quebranta você. É uma viagem. Aí termina agradecendo a Deus pela abençoada. É brincadeira? Diga assim, só os homens vão entender. Deus quebra a gente, né? Diga aí. Vocês sabem disso. Quebra as mulheres também. Deus é demais. Então assim, a gente precisa dessa convicção. A minha proposta para essa semaninha, gente, é o seguinte: a gente gastar essa semana orando. Que tal, gente? Vamos fazer isso? Neemias, ele jejuou. Ele jejuou. Por que ele jejuou, pastor? Porque o jejum sensibiliza. Ele queria estar sensível, ele queria captar tudo, ele não queria perder nada. Entendeu, gente? Então que tal nesses próximos dias agora, investe, pastor, verão aí, praia, acarajé. Então como seu acarajé é bênção? Você é tão importante assim? Mas jejue outra coisa, em outro momento.
Sabe, faça, porque não é sobre ficar sem comer, é sobre o que é que vai te sensibilizar? Tem gente que jejua fácil, não sensibiliza de nada. Mas sabe uma coisa que eu acredito que nos sensibilizaria muito nesse tempo, gente? Dá uma segurada nas redes sociais, meu irmão. Para o seu bem, meu amado. Como a gente pregou aqui na semana passada, terra batida não entra semente. Sabe por que a gente não está conseguindo mais orar 10, 20, 30 minutos? Por causa do bendito do celular, do maldito. Que dá uma agonia a gente ver alguma coisa. Gasta um tempo nessa semana, agora como Neemias fez. Senhor, eu não quero desperdiçar o meu ano. Senhor, eu não quero que chegue junho, eu diga para onde eu estou indo. Não estou falando, não, eu quero que cada dia do ano seja usado para a tua glória, para os teus santos propósitos, para edificar o que o Senhor tem na minha vida. Gente, Neemias construiu rápido Jerusalém. Sabe por quê? Focado, direcionado, focado, animado pelo Senhor. E assim vai ser o nosso 2025. Eu vou dizer a você, eu comecei nesse espírito 2025, a gente está no dia 5, não é isso? Eu estou sentindo que cada dia está avançando as coisas, sabe? É diferente. Você não vê, o tempo não corre entre seus dedos. Você se move no Senhor porque você está consciente. Aleluia. Você está percebendo, você está olhando, você está discernindo. Então o tempo rende mais. A vida rende mais. Mas para isso eu tenho que investir o meu coração nesse lugar. Eu tenho que gastar mais tempo orando ainda. Quanto mais coisa eu tenho para fazer, mais eu tenho que gastar meu tempo diante do Senhor. Eu digo, repito, não é sobre falar muito, não é pelo muito falar, Jesus disse. Não é que Deus é uma máquina emperrada, que se eu não fizer bater a meta de oração, Ele não vai ouvir. Não, Ele pode ouvir uma oração de 5 segundos e ser uma bênção. É sobre eu precisar muito. É sobre a minha alma precisar desse lugar de comunhão, desse lugar de intimidade. Jesus precisava. Quando ele estava angustiado, ele foi orar. Sabe o que aconteceu? O texto fala o seguinte, ó. Que ele, quando ficou mais angustiado ainda, o que ele fez? Parou de orar? Não, orou mais intensamente ainda. Porque foi aquele tempo de oração que preparou Jesus, que deu força para ele cumprir o propósito na cruz do Calvário. Não teria cruz, não teria vitória na cruz, não teria salvação, não teria igreja, se Jesus não tivesse passado por aquele tempo de fortalecimento em oração no Getsemane. Já pensou nisso? Está faltando para você cumprir os projetos de Deus. É esse tempo dedicado, rasgado de oração, meu irmão. Orar e clamar e mais, e não tem discernimento ainda, ora mais. Eu não compreendi ainda, ora mais. Não sei quem já fez terapia aqui. É bom. Você se conecta com o seu terapeuta, o tempo voa. Acabou, passou a sessão, você quer falar mais? Ele fala, não, na próxima. Na próxima você volta. Justo, né? Tem que defender a classe. E você tem muita coisa para colocar ali. Quando dá o match, né? Você quer falar, quando você abre o coração, você quer falar muita coisa. Sabe o que Filipenses 4 diz? Não andem preocupados com nada. Antes pegue tudo e coloque diante de Deus em oração. Meu irmão, isso não pode ser 5 minutos nunca. Se eu começar a rasgar minha alma, meu amigo, você me conhece. Se eu rasgar minha alma aqui, eu levo a tarde toda. E não cabe ainda. Como é que eu estou me conectando com Deus se eu oro 30 segundos? Tem gente que bota assim, eu não vou orar 5 minutos. Quando ele abre o olho, deu 30 segundos ainda. Ele fala, meu Deus. Já orei tudo que eu tinha para orar. Está faltando conexão. Está faltando aprofundamento. Está faltando
rasgar a alma. Está faltando, sabe o que, gente? Entrar com ousadia no Santo dos Santos. Pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus. Entrar na presença do seu Pai, do seu melhor amigo, para que Ele trabalhe o seu coração. Neemias não se afobou. Ele podia se afobar. Ai meu Deus, o que está acontecendo com meus irmãos? E logo no rei, não. 4 meses, esperando Deus abrir a porta. E esse ano a gente não vai se afobar em nome de Jesus. A gente não vai se mover pela ansiedade. A gente vai orar, a gente vai projetar no Senhor, dar os passos e esperar o Senhor abrir as portas certas. Esperar o Senhor dar os sinais. E é curioso que, olha como aconteceu. Um dia lá ele estava triste diante do rei. Ele fala no capítulo 2, eu nunca estive triste diante do rei, eu nunca fiz isso. E aconteceu que aquele dia vazou o sentimento dele, ele ficou triste, ou quem sabe até propositalmente ele foi triste para poder chamar a atenção, não sei. Sei que era um plano arriscado, porque estar triste servindo o rei é uma desonra para o rei. Tanto que quando o rei falou, por que você está triste? Ele fala, e eu tive muito medo quando ele falou isso. Então Deus usa uma maneira totalmente inusitada, incomum, para abrir as portas para Neemias. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão, quando você estiver alinhado com o Senhor vai fazer coisas que você nem imagina. Eu fico assustado com isso às vezes. Eu falo, meu Deus, eu só pensava que era por aqui. Eu comecei a orar, minha mente fez assim, ó. Parece um Venvance que você tomou assim. Só alguns entenderam. Graças a Deus. Você assistiu aquele filme? Assistiu aquele filme Sem Limites? Já assistiram? Não? Você não assistiu filme? Não fica um camarão com a cara assim de novo. Não sei o que é isso. É um filme que um cara toma uma droga e fica inteligente? Ninguém assistiu esse filme? Vocês fazem o que da vida, gente? Pelo amor de Deus. Tem um outro que eu acho que para ilustrar isso é até melhor, que é o Lucy, que ela bota uma droga na barriga, bota uma droga na barriga dela, né? Ela vai ficando, vou dar um spoiler, né? Também, o filme tem 20 anos, pelo amor de Deus. Aí ela vai ficando mais inteligente. Quando chega no máximo, ela entra numa dimensão sobre-humana. Ela tem uma conexão com tudo. E eu vou te falar, eu creio, não exatamente nisso, mas que eu creio que quanto mais o homem está conectado com Deus, mais divina a sua mente fica. Enoque andou tanto com Deus, quando ele disse, você está muito celestial, vem logo para cá. Moisés era uma pessoa normal, gente? Não, mas era um semideus. Brilhava rosto, né, todo diferente, quero ver. Olha o pedido do cara, me mostre a tua glória. Deus falava face a face com ele. Elias, né? São pessoas diferentes. O próprio Paulo, cara diferentíssimo. Porque são pessoas, na verdade, que estão buscando conectar-se muito com o Senhor, estar sempre com o Senhor. Então, isso vai acontecer. Então, de repente, gente, olha só uma coisa. Você está pensando, né? Não, mas tem esse limite, tem por aqui. Vou lhe falar uma coisa. Você não tem nem ideia. Neemias nem sonhava, Neemias nem imaginava que ele reconstruiria. Tinha uma galera lá trabalhando. Ele era copeiro do rei. Nem imaginava que ele, de repente, ia virar governador. Ó, Deus fez. Vou te falar uma coisa. Você está achando que a possibilidade é essa. Você não faz ideia. Você não sabe, aleluia. Deus fala assim com a sua vida, ó. Só que, rapaz, como é que pode? De onde veio isso? Eu repito, Jeremias 33:3. Olha o que Deus fala. Clame a mim. Se uma pessoa não me conta logo, eu vou contar não. Venha clamar, venha orar, seu vergonha. Conte logo, venha orar. Venha se relacionar comigo. Clame a mim e eu vou te responder. Eu vou te mostrar coisa grande e certa que você não faz ideia. Esse é versículo bíblico, Jeremias 33:3. Do meu jeito, no dioguês, né? Mas o texto é esse.
Então a gente precisa, ouça, eu creio que Deus está nos chamando para uma reconstrução e uma construção maravilhosa esse ano. Eu estou crendo, não sei você. Eu creio que há uma unção de Deus aqui hoje. Mais do que uma sabedoria, sabe o que é uma unção? É o Espírito dele agindo. Eu creio que há essa unção. Mas o primeiro passo, gente, é a gente pegar um tempo significativo e dedicar para alinhar nosso coração do Senhor. Ele jejuou para ficar sensível. Eu não sei o que você fará, se você vai diminuir o WhatsApp, diminuir o Instagram, sabe? Não sei o que você vai fazer, vai jejuar. Porque o jejum físico de comida, ele é maravilhoso também, ele é insubstituível, ele é diferente. Mas você precisa se sensibilizar mais ao Espírito Santo. Ele confessou pecados. É importante também você pegar esse tempo e alinhar a sua vida. Não pode entrar nesse triunfalismo. Eu vou para cima porque Deus é comigo. Mas peraí, o Deus que é contigo quer consertar a gente, quer tratar o nosso coração, quer lavar. Um coração sujo não consegue discernir o que Deus quer fazer. Precisa passar um tempo também entendendo as maldades que estão em nós, que nos impedem de compreender. Gente, é tão mais maravilhoso quando o seu coração está purificado, está santificado, sentimentos santos. A sua mente fica diferente, sua cognição fica diferente, tudo fica diferente. Então Neemias ele entendeu, não, eu vou gastar um tempo aqui jejuando, confessando o pecado. Ele medita na palavra, ele cita a palavra na oração. É um tempo, ele falou, eu fiquei dias assim. Fiquei dias assim. Neemias 1:4. Sucedeu que quando eu vi estas palavras, eu me assentei, chorei, lamentei alguns dias e jejuei e orei diante do Deus do céu. Olha como ele começa a orar. Eu te busco, ó Senhor, Deus do céu. Nós vamos buscar o Senhor, meu amado. Nós vamos clamar e nós temos livre acesso. Sabe por quê? Olha, por que Deus nos ouviria? Tem uma coisa interessante, né? Lá em Jeremias. Jeremias está orando por um negócio. E Deus fala assim, Jeremias, para. Não vou fazer. Para você não perder seu tempo, deixa eu lhe falar uma coisa. Se tivesse aqui na minha frente agora Moisés e Samuel juntos, pedindo isso, eu não faria. Tipo assim, se eles eu não ouviria, quanto mais você, Gerê. Tipo, não vou ouvir. Só que aí pior é eu lendo. Eu falo, rapaz, se Gerê Deus não quer ouvir, quanto mais eu. Só que eu falar uma coisa, eu tenho um privilégio que Jeremias não tinha. Nós temos um privilégio que Jeremias não tinha. O Nazareno santo, puro, que morreu no nosso lugar e que disse, peçam em meu nome, para a alegria de vocês ser completa. Tudo que vocês pedirem no meu nome, o Pai fará. Mas ele também disse em João 15:7, se as minhas palavras estiverem em vocês, se vocês estiverem em mim, pedirão tudo o que quiserem e vos será feito. Ou seja, alinhamento de coração. Alinhamento. Então, na semana que vem a gente vai colocar aqui um outro passo, que é um outro pilar, que depende desse primeiro, mas o primeiro, para a gente fazer essa semana, eu quero te propor isso, meu irmão. Se você não fizer isso agora, você vai fazer lá mais na frente. Aí você sabe, não estou afim não, essa semana não. Você vai ter que parar em algum momento da sua vida para fazer. Então faz logo. Para que perder tempo? Gasta os próximos dias assim, orando. E sabe o que vai acontecer? Uma coisa linda. Deus vai inclinar não só o seu coração para algum projeto, vai inclinar corações em sua volta também. Quando Neemias foi falar com o rei, o texto fala que o rei se inclinou para Neemias. Ele reconhece no capítulo 2, acho que é o versículo 8, ele fala que o rei me deu tudo porque a bondosa mão de Deus estava comigo. Aí no final do capítulo, ele encontra os irmãos, os cidadãos de Jerusalém, e quando ele fala para o povo, ele fala que o povo se animou.
estava desanimado, sem esperança, se animou também e ganhou vida. Por quê? Porque Deus começou a trabalhar em outros corações. E Deus, quando você estiver alinhado com o Senhor, deixa eu falar uma coisa, irmão. Tem coisa que às vezes eu travo, não sei se eu falo ou se eu não falo. Porque eu não quero parecer que eu estou prometendo, sabe? Eu fico tentando dizer, Senhor, como falar isso? Deixa eu falar uma coisa. Não é difícil não, irmão. Viver o que Deus tem para a gente não é difícil. A gente que complica. Deixa eu falar uma coisa. Quando a gente alinha o nosso coração com... É impressionante. Você sente assim, você está aqui, aí daqui a pouco você fala, rapaz, encaixou aqui, encaixou. Eu senti que o negócio encaixou, assim, sabe? Você percebe, quem é de Deus sabe. O negócio encaixou aqui, velho. Que negócio diferente é esse? Rapaz, encaixou mesmo aqui, eu estou sentindo que eu estou... Peguei a ver aquele negócio. Aí daqui a pouco você começa a ver as pessoas abrindo o coração, cooperando, gente que vem de lá, o que está acontecendo? Ele fala, sou eu. Sou eu. Provérbios 21, 1 diz assim, o coração do rei está na mão do Senhor, ele inclina para onde ele quiser. Todo o coração está na mão. As coisas começam a acontecer, as coisas começam a se abrir, meu irmão. Mas antes, o passo número 1, a primeira coisa, a gente gastar tempo significativo na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé juntos e vamos orar. É Neemias 2:8 mesmo, ó. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Aleluia. E assim será com a gente, amém, gente? Agora você não tem convicção de nada, não tem propósito nenhum, não tem nem como cooperar, né? Não tem nem como alinhar coração com nada. Às vezes eu vou atender um casal, eu converso com o marido, ele fala assim, pastor, estou orando para ir para São Paulo. Aí eu converso com a esposa, pastor, estou orando para ir para a Amazônia. Eu disse, mas você não tem alinhamento de nada. Não sabe nada de nada. Então assim, a gente precisa se unir, se alinhar, começar a orar junto, pedir Deus nos, sabe? Ore com sua esposa. Ore com seu marido, ore com sua casa, amém, gente? Para que Deus comece a trazer direções, para que Deus comece a mover vocês em certo sentido, para que Deus comece a guiar os nossos passos. Esse será um ano, eu acredito, em que nós vamos construir, edificar para a glória de Deus alguma coisa. Construir já é fundamentar, é planejar, é pensar. E isso requer primeiro uma direção, um aval do Senhor, uma graça liberada em nosso coração, uma firmeza de propósito, uma maturação de convicção. E isso vai acontecer nesse lugar de dependência. Então, para encerrar mesmo as minhas palavras, eu quero dizer a você, eu não sei o que você vai fazer nos próximos dias. Você vai arrumar um jeito de orar bastante, de se trancar no seu quarto, ou aonde for, na sua varanda, não sei, e de ter tempo com o Senhor, de derramar seu coração, e orar, e jejuar, e confessar, e sabe, derramar-se. E eu te oro para que domingo que vem você chegue aqui já com alguma coisa no coração. Você já chega aqui, sabe, dizendo, rapaz, essa semana Deus iluminou minha mente, aí meu coração, estou animado nessa direção aqui, eu estou crendo que é de Deus, eu estou firme aqui no Senhor. E é lógico, gente, que tudo que a gente pensa que Deus coloca em nosso coração tem que passar pelo filtro da palavra, né? Por quem é Jesus, porque Ele é o grande projeto de Deus para a nossa vida, né? Ser como Cristo, revelar essa luz é o grande projeto.
Mas as formas que isso vai acontecendo, os caminhos, os passos, são diferentes muitas vezes. Eu quero te convidar a orar agora, pedindo isso a Deus. Essa canção é uma oração nesse sentido, né? Tu és a direção, a luz. Comece a orar nesse sentido. Com o nosso ministério de louvor, comece a orar, comece a pedir ao Senhor. Vamos terminar esse culto orando, pedindo a Deus o que Neemias pediu: direção. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, Jesus. Sim, Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti, Senhor. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Pai querido e amado, assim como Neemias recebeu aquela notícia e ela machucou o seu coração, nós também temos nossos desafios, nossos problemas, nossas dores. E às vezes, Pai, na nossa ansiedade, metemos os pés pelas mãos, nos precipitamos, agimos sem direção, sem sabedoria, sem luz. Mas nós queremos fazer como Neemias, Pai, que antes de qualquer coisa buscou o Senhor intensamente. Tu és a nossa fonte, por que não te buscaríamos, Senhor? Tu és o nosso Pai, por que não correríamos para Ti?
Não podemos confiar em nós mesmos, Senhor. Queremos ter um coração trabalhado pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra. Meu Pai, em nome de Jesus, nesses primeiros dias do ano, eu quero propor, Senhor, diante de Ti, junto com os meus irmãos, eu convido os meus irmãos que o Senhor os mova, se o Senhor quiser fazer, Pai, a gastar um tempo nesse início de ano, meu Pai, mais do que fazendo rascunhos, mais do que fazendo metas, gastar um tempo derramando o coração diante de Ti, discernindo o próprio coração, as próprias intenções, discernindo os próprios pecados, sensibilizando o coração diante de Ti. Senhor, nos leva, Pai, ao jejum, nos leva, Senhor, às abstinências necessárias, nos liberta, Senhor, de tudo que está nos roubando desse lugar, Pai. Pai, estamos vivendo uma praga, que é o excesso de informação digital, o excesso de rede social. Senhor, nós não temos força para sair disso sozinhos, Pai. Isso nos cerca o tempo todo, nos puxa o tempo todo. Nos ajuda, meu Pai, em nome de Jesus. Nos dá graça, Senhor. Ó Pai, nos leva de volta a esse lugar espiritual, esse lugar onde a comunhão com o Teu Espírito em oração, a comunhão contigo em oração é um prazer para nós e não uma agonia. Esse lugar onde orar não nos gera ansiedade, mas cura a nossa ansiedade. Esse lugar onde a oração não nos enfada, mas nos renova. Esse lugar onde a oração é um prazer, Senhor. Ah, Pai, nós queremos, como Neemias, chegar na nossa Jerusalém com uma convicção de que tem algo no nosso coração. Oh, meu Pai, nos trabalha o nosso coração, Senhor. Trabalha, 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 trabalha. Trabalha, Senhor, o nosso coração, em nome de Jesus. Antes de dar o amém final, olha, estava orando aqui, estava vendo meu coração. Olha que coisa poderosa, e vai ser assim com a gente também. Neemias está tão seguro, porque assim, quando a gente está inseguro, o que a gente faz? A gente chega nos lugares, a gente fica logo falando com as pessoas, né? Ai, eu vou fazer isso? Será que eu faço? A gente é normal, a insegurança, a gente quer falar, a gente quer afirmação, né? Ele está tão seguro que ele fala assim, ó: cheguei em Jerusalém, não falei com ninguém o que Deus colocou em meu coração. Não que o conselho não fosse bom, é bom, mas ele estava tão convicto já. Os 4 meses orando deixaram ele tão convicto, aleluia, que ele podia guardar, podia segurar a língua, podia ficar falar na hora certa. E eu creio que nós vamos viver isso em nome de Jesus. Quem sabe na semana que vem você já chega assim. Se não chegar ainda, não tem problema, ora mais, mas acelera um pouquinho, jejum um pouquinho aí, meu irmão, né? Ora um pouquinho mais aí, clama um pouquinho mais, se tranca um pouquinho mais no quarto, para já chegar aqui com convicção, para a gente ir para o próximo nível, amém? Dá um outro passo importante em nome de Jesus, amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja contigo e com a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, te dê paz, te dê alegria. Amém.